Bom dia para todos. Essa é mais uma entrevista do canal Bioética da Governança. Nós vamos tratar de um tema que é bastante relevante para a questão da governança, né? Que é essa concepção que vai ser apresentada pelo Augusto Simões Cunha, né? Que é essa ideia de que o governante deve servir, né, ao povo, quer dizer, o funcionário público em geral e o governante em particular, né, como um servidor público, né, que é até o termo que nós temos aqui, mas de fato, né, isso raramente acontece, né, e que toda essa questão do patrimonialismo que nós temos na sociedade brasileira é justamente o oposto, né, de você ter o Estado ou, né, as instituições públicas sendo colocadas, servindo a interesses privados, né? Então, eu vou pedir para o Augusto se apresentar brevemente, né, e apresentar essa proposta, né, e nós vamos ter comentários e debate com o Luiz Gonzaga Chavegato Filho, José Otávio Pompeu e Silva. E ao final eu vou também fazer alguns comentários, né, na qualidade de entrevistador, comparando essa proposta que vai ser apresentada com uma outra, que é a ideia da punição altruística. Bem, temos também o professor Celson, da UFMG, que está se juntando a nós nesse debate. Então, nós teremos, com certeza, uma discussão bastante rica. Então, eu vou passar a palavra para o Augusto, né, fazer essa exposição inicial, e depois a gente retorna com as nossas questões para ele. Então, bom dia, Augusto. Bom dia, professor Alfredo. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu sou orientando do senhor na Universidade Estadual Paulista, um mestrado em Filosofia da Consciência. Sou graduado também em Filosofia. E além de Filosofia, eu estudei Direito e Administração Pública e trabalhei mais de 20 anos na iniciativa privada, tanto em escritório de advocacia quanto em empresas, em geral. Já fui diretor jurídico de multinacionais. E enquanto diretor, junto com outros diretores, diretor de vendas, de compras, de logística, de publicidade, marketing, as empresas elas têm o cuidado de periodicamente treinar os seus executivos. E um dos treinamentos clássicos é o treinamento de liderança, né? Então, o meu primeiro contato, eu tive um brevíssimo contato com a liderança voltada para o servir na faculdade de administração, mas na prática mesmo foi um treinamento dado por uma consultoria externa para a empresa na qual eu trabalhava, né? Existem, assim, antes de entrar propriamente no tema, utilizando um pouco o sentido comum, o estilo de liderança voltado para a servidão, ele é o oposto daquele estilo de liderança autoritário, autocrático, que de um lado se manda e de outro se obedece, né? Onde as pessoas que estão hierarquicamente abaixo de um líder simplesmente servem a este líder. A ideia aqui é fazer um giro de 180 graus, onde esse líder vai passar a servir os seus subordinados, hierarquicamente abaixo, ou sob a gestão desse líder. Eu, por ter trabalhado vários anos em empresa, e por ter essa formação mais humanística, vamos dizer assim, com a filosofia, eu sou o primeiro a ser bastante cético com relação às reais primeiro, a viabilidade, né, e as reais intenções de um estilo de liderança nesse sentido, né.
eu acredito que está cada vez mais difícil, por diversos motivos. Eu acho que um deles é o acesso à informação, e essa nova geração, ela não tem essa necessidade de se colocar num emprego estável, onde ela vai fazer carreira por muitos e muitos anos. Eles são muito voláteis. Então, as pessoas não conseguem mais vestir a camisa da empresa. Era aí que eu queria chegar, né? Não existe mais uma identificação, né? As políticas de recursos humanos voltadas para que as pessoas vistam a camisa da empresa são muito difíceis de serem absorvidas. Por quê? Porque eu acho que as pessoas está mais claro assim quais são as dificuldades do atual capitalismo com relação a ele servir pessoas, né? Fica talvez cada vez mais nítido o que ele sirva a si próprio, ao capital, do que as pessoas. Então, você falar em servant leadership, ou liderança voltada para o servir, é quase que me engana que eu gosto, ou seja, vamos fazer de conta que eu sou importante, que o meu chefe, aquele que está 3 ou 4 níveis hierárquicos superiores a mim, que ele realmente se acredita, se importa, seja com a minha educação profissional, seja com a minha educação humanística lato sensu. Eu vou fazer cursos de especialização não só voltados para a empresa, mas voltados para mim próprio, né? O ceticismo vem aquela sensação de que tudo está voltado para, evidentemente, maximizar os lucros e resultados da empresa. Então, é de uma forma mais suave e disfarçada de se fazer isso, né? Eu digo que não. É uma crítica válida, é uma crítica constatada na realidade, mas eu acho que quando a gente vai discutir conceitos, como é o propósito de hoje, que a gente faça de cabeça aberta, de coração aberto, né? Pode ser que o conceito de liderança voltada para o servir não seja aplicado a grandes multinacionais centenárias, que são tão engessados, que não vão mudar o modus operandi da noite para o dia, mas para pequenos empreendedores, empreendedorismos sociais, empresas familiares, médias empresas, né, que a gente realmente consiga tocar e ser tocado com relação ao lado humano desse recurso humano, que não é mais humano do que recurso, né? Esse é o nosso trabalho, né? Porque criticar é fácil, difícil é mudar a realidade. Então, eu sei que os senhores discutem várias questões relacionadas à bioética, economia política, então, essa é mais uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada. No início, o professor Alfredo, ele mencionou que a liderança voltada para o servir pode ser aplicada, sim, à administração pública, ao funcionarismo público, e ela tem uma aplicação eclética, pode ser aplicada tanto para a iniciativa privada, que é mais a minha experiência, como para a iniciativa pública, né? Vamos direto aqui para a explicação. O conceito de servant leadership, ele vem desde a década de 70, ao longo da exposição eu vou mencionar quem foi o criador, mas a apresentação de agora, ela foi baseada numa reportagem feita pela Forbes, pela revista Forbes, no ano passado. Então, é um conceito aí que tem várias décadas, e ele persiste em se apresentar como uma viabilidade de estilo de liderança, né? Então, a gente começa fazendo uma comparação entre um estilo tradicional de liderança e um estilo de liderança voltado para o servir. Eles empregam diferentes técnicas, como eu mencionei, né, às vezes opostas, né, em direções opostas, e oferecem resultados bastante diferentes. Uma liderança tradicional, e também, assim, sem ser pejorativo, vamos tentar olhar o lado positivo de ambas lideranças. A liderança tradicional,
o líder encoraja as pessoas a fazer os seus trabalhos, dando diretrizes, motivações, ensinando, mostrando. O principal foco, o como fazer e o porquê fazer, o principal foco de um líder tradicional é maximizar os resultados da empresa. Então, perpetuar a empresa através do lucro. Já o líder voltado para o servir, ele ocorre quando o principal objetivo do líder é, como o próprio nome diz, servir as pessoas. Então, ele está focado nessas pessoas que diretamente trabalham com ele, do que está focado na companhia como um todo. Um diretor tradicional, um vice-presidente tradicional, ele está olhando mais para o CEO, mais para o diretor executivo, diretor-presidente, que simboliza esse número 1 da empresa, quais são os interesses, o norte da empresa, né? Já o vice-presidente ou o diretor voltado para a liderança, voltada para o servir, ao invés de estar focado para o seu superior, ele está focado para os seus subordinados. Então, ele está olhando para essas pessoas que trabalham para ele, para garantir que essas pessoas estão tendo benefícios e ganhos, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista do conhecimento, de autonomia e ainda mesmo com relação à sua própria saúde e bem-estar, que desde os anos 90, a expressão wellness, né, simboliza essa busca, vamos dizer assim, da homeostase na vida privada / profissional, essa busca pela saúde e bem-estar. Várias pessoas acreditam que quando esses líderes mudam o seu foco da companhia para os seus funcionários, a revista Forbes fala em companhia, mas a companhia, se a gente for pensar em pessoas, de novo, ele muda o foco da pessoa do seu chefe para a pessoa dos seus subordinados, acredita-se que com essa reorientação de atenção, você vai produzir pessoas de várias habilidades. Então, você vai acabar pagando cursos, seja de computação, de línguas estrangeiras, você vai aumentar o conhecimento e vai aumentar a motivação, vai ficar mais claro qual é o caminho a ser seguido por esses funcionários para eles eventualmente fazer carreira na empresa, galgarem postos de supervisão, de gerência e de direção. Toda e qualquer empresa, isso não era diferente nas quais eu passei, uma das grandes tarefas do diretor é apresentar para o Departamento de Recursos Humanos, para a direção de recursos, quem vai ser o seu sucessor. Então, a gente passa a história da nossa vida, o ciclo, né, seja de 3, 5, 7 anos numa empresa, desde do primeiro dia de trabalho, exagerando um pouco, mas assim que possível, apontando, indicando e formando quem vai ser o seu sucessor, né? Então, eu acho que a diferença, existe uma diferença com relação à segurança, à postura pessoal daquele que se propõe a exercer uma liderança voltada para o servir, né? Se eu sou um líder tradicional, eu vou ter medo de que aquele funcionário que está logo abaixo de mim, ele vai roubar o meu cargo. Então, todo mundo vai perceber que eu já já caí no ostracismo. Então, tem pessoas que fazem o dobro do que eu faço e atualmente ganham a metade. Então, isso é muito comum para pessoas que estão já na meia-idade, 30 e muitos, 40 e poucos, essas pessoas já estão se sentindo desajustadas frente aos jovens que estão chegando. Mas um verdadeiro líder, aquele que se volta para o serviço, ele não pode ter esse medo, né? É a primeira grande barreira de você quebrar uma proteção pessoal, egoística, e pensar autenticamente, sinceramente, em quem está abaixo de você, não tendo medo. Você parece alguém melhor, que essa pessoa
te substitua, né? Se você for pensar na empresa como deve, é assim que tem que ser. Esse estilo de liderança, como eu havia mencionado, ele tem imensa apelo popular desde a década de 70, e uma das empresas que a Forbes exemplificou como tendo adotado esse estilo de liderança é a Google. Esse site de busca mais famoso do mundo. Então, de acordo com a Forbes, a Google, ela realmente cuida dos seus funcionários. Existem várias políticas voltadas ao bem-estar desses funcionários que, de acordo com a Forbes, que realmente são comprovadamente eficientes para aumentar a produtividade e a lucratividade das empresas, né? Rapidamente, então, o termo servant leadership, ele foi cunhado por Robert Greenleaf, por um livro que ele publicou com esse mesmo nome na década de 70. Eu posso estar equivocado, mas ainda que ele não mencione, é uma analogia válida, se não muito bem válida, né? A liderança voltada para o servir, ela aparece ilustrada na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, quando Jesus lava os pés dos apóstolos. Então, sempre tem alguém que fala, mas espera aí, o Senhor é o Senhor, e não pode lavar os pés daqueles que te servem, né? E ele lava os pés, e daí vem a frase, olha, se você quiser ser o primeiro, você tem que ser o último. E se quiser ser o último, você vai ter que ser o primeiro. Então, ele está lá lavando os pés daqueles que são os mensageiros da sua palavra, né? Exatamente se colocando como servidor daqueles que se dispuseram a trabalhar para ele. Então, a própria Forbes exemplifica com outros livros que apareceram na época. O mais atual deles é o livro O Monge e o Executivo, que ele vem de 2003, 2004, já faz quase 20 anos que ele foi inicialmente publicado, e é uma experiência, também, salvo o melhor juízo, real, ou baseada em fatos reais, onde o executivo traz um ex-monge para co-liderar uma empresa. E aí tem, né, esse equilíbrio entre um CEO, porque o título original não é o monge executivo, é o monge e o CEO, onde eles fazem uma dupla, o CEO mais voltado para a liderança tradicional, e o monge tentando equilibrar com essa liderança voltada para a servidão. Então, quais são as características de um líder voltado para a servidão, para o serviço? Exatamente, professor, eu sei que o tempo está acabando aqui. Então, essa pessoa tem que ser um bom ouvinte, né? A pessoa tem que prestar atenção, ouvir, se sensibilizar com as demandas que chegam dos seus subordinados. Tem que ter empatia. Empatia é uma coisa que falta não só dentro, como fora das organizações, né? Essa visão da alteridade, você ser empático. Patos vem de paixão, quase de doença, né? Você tem que se compadecer, aí que vem a empatia, do seu colega, né? Então, um líder voltado para o servir, ele vai ter que disseminar um sentimento não só de competição, aquele que torce para que o outro faça coisa errada, seja demitido, não seja promovido, e sim que você se compadeça, ou seja, que você caminhe em conjunto com esse seu colega, de forma a compor uma equipe que possam servir à organização. E é interessante, o terceiro ponto da Forbes você tem que ter a capacidade de cura, healing, curar aqueles que estão em volta de você, né? Quase como
uma espécie de um psicólogo, um psicanalista, né? Você, sendo um bom ouvinte, tendo empatia, esse é o caminho do próprio analista, né? Você ouve, você é empático, sem se misturar, né? Ou seja, você não vai entrar na patologia do outro, mas você se compadece, e esse distanciamento entre o que você ouviu e a empatia que você sentiu, você apresenta o que seria uma possível cura ou opções de sanamento dessas necessidades dos seus funcionários. Você tem que estar sempre consciente, ligado com o que está acontecendo. Você tem que saber persuadir, utilizando ferramentas clássicas de eloquência, retórica, mas sem ser autoritário, encontrar uma sintonia fina entre convencer a pessoa a fazer ou desempenhar o que você espera que ela faça ou desempenhe, sem ser mandão, sem ser autoritário. Você tem que saber compartilhar e comunicar a sua visão a respeito do negócio, das pessoas e coisas. Tem que ser uma conceitualização, uma comunicação aberta que permita um feedback, uma retroalimentação, que você possa rever as suas próprias mensagens com os feedbacks recebidos dos seus funcionários. Você tem que estar comprometido não só com a empresa, mas também com os stakeholders, como se falam, né, com aqueles que são, na sociedade, os diretamente beneficiários pelos propósitos sociais aos quais a sociedade se dedica. E aí a reportagem ela é finalizada com relação a quais são as implicações da liderança voltada para a servidão, que aí é um pouco, a gente começa a falar de ética, né? Eu acho que a reportagem termina onde provavelmente os senhores estão mais interessados, né, discutir questões relacionadas à ética ou à bioética. Mas, assim, a pavimentação do caminho das pessoas na organização, ela propicia um ambiente onde haja uma discussão e um fomento de práticas éticas e de responsabilidade social por parte da empresa. A Forbes menciona que a ética passou a ser uma preocupação importante e constante dos ambientes de negócios. E para você fomentar e propiciar práticas éticas de negócio, nada melhor do que alinhar essa visão de ética empresarial com a visão de liderança voltada para o servir. Professor, eu acho que era isso que eu tinha para expor. Se alguém tiver alguma pergunta, ou se a gente já quiser debater... Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado por essa excelente exposição inicial. E, embora você não tenha focado a questão da governança no Brasil, né, acho que a gente pode fazer aí um paralelo entre aquela governança voltada para as contas, né, as finanças públicas, para ter superávit primário, para se ter equilíbrio fiscal, né, que é o que tem predominado nos últimos anos, e contrastando com uma governança voltada para o povo, né, para a vida do povo, que seria a bioética da governança que a gente está discutindo, né, com os princípios de uma governança voltada para promover a vida das pessoas, né? E aí tem uma questão importante, tem já o Zé Otávio e o Celso levantaram a mão, né? Eu já vou passar a palavra para vocês. Tem uma questão importante que o Luiz Gonzaga também, rapaz, agora está disputada a palavra aqui, né? É que a diferença entre a ética tradicional e a bioética é que a bioética ela é normativa e tem que ter, né,
algum mecanismo de punição dos aproveitadores, né? Que é o assunto que eu vou tratar depois aí da roda. Vamos passar a palavra, então, para os 3 debatedores, e depois eu vou colocar essa questão aí da punição, que tem um trabalho interessante do Ernest Fair, que se baseia na sociobiologia, no behaviorismo, mas a conclusão, ele faz experimentos com jogos, né? As pessoas jogando, tipo banco imobiliário, e aí ele chega a algumas conclusões bem fortes que eu gostaria depois de apresentar. Então, o Celson levantou a mão primeiro, né? Depois o Zé Otávio, o Luiz Gonzaga, embora a gente tivesse... Pode ser depois? Tá bom, então, quem gostaria de falar primeiro? Zé Otávio? Fica à vontade. Assim, gostei bastante, eu gosto de aprender coisas novas, sou curioso. E... deixa eu baixar a mão aqui, que ele pediu para baixar. Augusto, prazer em conhecer você. E eu fiquei muito interessado num ponto que você falou, ligado com a religião. Então, quando você descreveu, você falou aí ligando com religiões cristãs, né? E quando você descreveu o líder, eu fiquei escutando aqui, e você falou que tinha que ter um poder de cura, você colocou que ele tinha que ter um bom poder de oratória, retórica, ele tinha que ser um bom ouvinte, e algumas outras coisas. Quando a gente elenca isso, a gente encontra a figura mítica e também, ou histórica e mítica e religiosa de Jesus. E eu queria tentar entender se existe, eu fiquei muito curioso, eu acho que aí tem um excelente ponto para aprofundar na questão de ética, de história das religiões e de influências, né? E eu queria saber se você já tinha percebido isso, se já tem isso em alguma coisa escrita, ou é um filão mesmo para se desenvolver? É um filão para se desenvolver. Por quê? Porque internamente na empresa seria cortar a própria carne, né? Uma expressão que se usa. Quando eu começo a trabalhar em departamentos de responsabilidade social em empresa, eu passo a ser mais realista que o rei, então eu passo a genuinamente ser altruístico dentro da organização, eu acho que o foco se perde. Por quê? Porque na liderança tradicional, você tem uma relação direta entre a gestão e o lucro. Na liderança voltada para a servidão, é uma relação indireta. Você triangula com as pessoas e com o lucro, mas você não para nas pessoas, né? Eu acho que se você seguir à risca a analogia que eu fiz com a figura de Jesus na passagem da lavagem dos pés dos apóstolos, eu acho que os objetivos sociais da empresa se perdem, né? Eu trabalhei muito com energia eólica. Eu trabalho com energia eólica desde o Proinfa, isso 2004, 2005, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com energia eólica, não tinha 0, nada por cento de energia renovável de matriz eólica no Brasil instalado. Hoje são 10%. Então, quando você começa a discutir crise hídrica, estão ligando as termoelétricas, mas eu já tenho 10% da demanda de energia brasileira atendida por energia eólica, de matriz eólica. Agora, quando você está dentro de uma organização dessa, apesar da missão, da visão, dos valores organizacionais serem muito bonitos de serem escritos, né? Energia limpa, sustentável, etc., ela é uma organização voltada para o lucro como outra qualquer. Ela tem uma característica que o vento ele sopra em ambientes ermos, em lugares mais remotos do Brasil. Então, você vai alterar a biodiversidade desses lugares. Em dunas, por exemplo, aquelas dunas que se movem
se você espeta aerogerador nessas dunas, você vai mudar essa característica de ir e vir, né, das areias das dunas. E assim por diante, você tem um impacto ambiental considerável. Mas é uma organização voltada para o lucro, como outra qualquer. Então, em mesa de diretoria, você não vê as questões ambientais, você vê perifericamente, você simplesmente captura algo que já é. Você nem faz muito esforço, né, pela natureza do que você está fazendo. Mas quando você tenta ser um pouco mais arrojado com relação à responsabilidade social, por exemplo, tem um parque eólico que fica a 200 quilômetros de Fortaleza, e isso é uma coisa assim, bastante comum de acontecer. Então você sai da estrada, aí você entra, tem lá uma monocultura de coco, dá só coco, então isso aqui é um resquício de um latifúndio. Daí você passa em assentamentos de agricultores de subsistência, depois você passa no assentamento de sem terra, depois você passa no... é tudo meio... é um tecido social costurado, assim. E você passa em assentamento indígena. Eu estou falando porque isso é real, assim. Eu não lembro o nome da cidade, fica a 200 quilômetros de Fortaleza, mas não existe um transbordar de ganhos sociais, vamos dizer assim, da riqueza gerada por aquele parque eólico para essas comunidades periféricas. Você tem coisas muito tímidas. E eu fui inaugurar um projeto social da CPFL lá, que era voltado para maximização da cultura da mandioca. Então, você tinha os produtores de mandioca, que quem comercializava a mandioca no estado do Ceará, que ficava com a mais-valia daquela produção. Então, o trabalho foi colocar uma máquina de beneficiamento para fazer a farinha, etc. tal, para que eles conseguissem capturar esse valor, não ficassem na mão de atravessadores, né? Mas são, assim, a minha experiência pessoal, são iniciativas muito tímidas. E se você fosse se colocar na figura de um Jesus Cristo, de um Buda, de um Krishna, assim, você simplesmente destruiria a organização, né? Se você fosse tentar interagir com cada uma daquelas comunidades, naqueles assentamentos, quem é que ia botar dinheiro para que isso fosse feito? Quem é que ia se interessar com isso, entendeu? Isso não acontece, né? Então é mais vamos dizer assim, wishful thinking do que uma coisa que eu vejo, né? Só o último, daí eu vou passar para os outros. Talvez esse transbordamento é um fenômeno que eu acompanhei no projeto Gripen, daqueles caças. Eu estava lá ligado com o pessoal da Finlândia e ia nas reuniões da Suécia, e uma coisa que eles colocavam era todo momento que lá na Suécia a média de transbordamento social de um projeto que era investido do governo e passava para fazer tecnologia era 2,6. Então multiplicava por 2,6 para a sociedade o que foi colocado de dinheiro. Só que eles queriam trazer isso para o Brasil. Quando eles trouxeram para o Brasil, não passava de mais de 10%, 1,1%. Então, o que acontece, talvez aí a gente tenha alguma coisa aqui no Brasil que segura, porque se não tiver um transbordamento para o tecido social, para todos, desde do indígena até o sem terra, até tudo, como um grande empreendimento, talvez não funcione, né? Alguma coisa ocorre aqui que o dinheiro fica parado, ele não extravasa as corporações. Eu acho que a questão é uma questão relacionada a risco-retorno, né? Por exemplo, os grandes operadores de utility elétrica mundiais, Enel, a EDF, Energia de França, a EDP, Energia de Portugal, que na verdade é chinesa hoje, a própria CPFL, que era brasileira, hoje é chinesa. Quando eles investem em países em desenvolvimento como o Brasil, todos eles construiriam parques eólicos com capital próprio, todos eles têm condições. Nenhum deles faz, todos, sem exceção, levantam um empréstimo no BNDES. Então, é um project finance à la brasileira, assim. Por quê? Porque não tem
toda aquela rigidez que na Europa teria, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é quase uma mãe desses investidores. Então, eles já tomam dinheiro a valores baixíssimos. Se você pegar o dinheiro do BNDES, hoje em dia não, mas há pouco tempo atrás, aplicasse em renda fixa DI, você ganhava dinheiro, só com o spread da taxa que você tem que pagar para o BNDES, a taxa que você ganharia do seu empréstimo, do seu investimento ultra conservador. Então, eu acho que existe uma necessidade de se justificar as matrizes que o risco é muito alto, então o retorno tem que ser muito alto, e aí esse transbordamento ele acaba sendo represado por conta disso, né? Para ele tirar o foco, a atenção dele, para ele se levantar da cadeira na Alemanha, na França, na Espanha, na China, e vir para o Brasil, tem que valer muito a pena. O retorno tem que ser mais alto do que seria na Suécia, por exemplo, num país escandinavo. Quando, na verdade, assim, existe uma lógica perversa, que deveria ser o contrário, né? A gente precisa transbordar mais aqui do que para lá, né? Se lá é 2,6, porque aqui não pode ser 5,2. E eu acho que uma outra diferença é que lá é uma coisa mais... como é que eu posso falar? Aqui nós somos defensivos. Lá existe uma proatividade com relação ao investimento social. Aqui nós somos defensivos. Tem confiança lá, né? Quando você vai tirar uma licença Você tem licenças ambientais, que agora, com o Ricardo Salles, já era ruim a licença ambiental, já era frágil, com essas propostas desse... O Ricardo Salles, eu trabalhei com ele no escritório de advocacia, é um menino, assim, enfim, vamos voltar ao foco aqui. Mas as licenças ambientais, elas obrigam o investidor a fazer esses investimentos sociais. Então, assim, não só 10%, como são 10% obrigados, e nós que operamos o direito, seja no escritório externo, seja in-house, como advogados da empresa, a nossa missão é tentar diminuir ao máximo essa necessidade de investimento social por conta das condicionantes das licenças ambientais. Então, o que eu puder baratear, não, eu já investi isso no passado, assim, considera esse outro investimento, se faz, né? Isso se faz. Então, eu acho que nós estamos sendo, a minha impressão é que existe claramente uma neocolonização ainda, e que os colonizadores eles não têm tanta preocupação com a colônia quanto eles têm com a metrópole. Né? A gente está no século XXI, é uma afirmação leviana? Não, nem tanto. Tá bom, vou passar a palavra agora então para o Luiz Gonzaga, que seguindo a programação original, né, e depois o Celson, por favor. Muito bem. Augusto, eu vou fazer os comentários aqui. Eu não sei se o Alfredo comentou, mas eu sou professor de psicologia do trabalho. Então, eu vou focar a discussão dentro dessa perspectiva, né? Então, vamos falar sobre a liderança servidora dentro dessa linha. Dentro dessa linha, historicamente, você apresentou a liderança servidora, historicamente e tal, e se popularizou aqui, talvez mais no Brasil, através do monge executivo no final da década de 80. Mas ela em si, ela realmente não é novidade, né? Não tem nada de novo, e ela tem, né, você trouxe esse contributo, essa menção à questão religiosa, então você pode achar exemplos anteriores e tudo mais. Ela deriva, ela é mais um dos frutos da teoria das relações humanas, lá da década de 30, e que vem sendo reproduzida, que de vez em quando saem livros e viram best-seller, desaparecem e tal. São que acabam sendo mais modismos organizacionais do que realmente uma contribuição científica. Porque, na verdade, assim como outras tantas coisas, a liderança servidora, ela tem muito pouca evidência científica,
muito pouco trabalho que aponte, né, que traga evidências que sustentem essa relação entre uma determinada modelo de liderança e mudança de comportamento e produtividade, tal. Uma evidência de que há uma falta de evidência, a quantidade de construtos que há para poder medir a liderança, servidor, tem vários, né? Então você mede de tantos jeitos, como é que você compara, né? Se tem, se não tem. Ela é muito fundamentada em relatos, estudos de caso e tudo. E então, né, tem o que dificulta a generalização, vamos dizer assim, né? Então, isso do ponto de vista da psicologia do trabalho, ela tem essa condição, né? Então, eu acho que ela acaba, né, perdendo força dentro dessa discussão nesse ponto. Além disso, eu vejo também dentro da psicologia que alguns trabalhos mostram que ela tem pouca força quando a organização é muito dinâmica, porque você precisa tomar decisões mais rápidas ou mais drásticas, e isso pode nem sempre colocar o interesse dos outros em primeiro lugar. Você precisa admitir as pessoas, você precisa cortar custos, enfim. E aí há também indicações de que ela seria mais um modelo que seria mais adequado para organizações estáveis, instituições sem fins lucrativos, instituições religiosas e tal. Então, não é coisa da liderança servidora, é de todo modelo, né, que se propõe, porque o modelo, na verdade, ele acaba tendo um problema grande, é a dificuldade em lidar com a demanda da organização, que varia, então é preciso que se adapte também, né, a esse jogo. Eu digo isso porque, assim, normalmente esses construtos, esses modelos, eles são, que são, né, vamos dizer assim, origem americana, né, mais fortemente americanos, eles são muito individualistas, se baseiam muito no comportamento, focam muito no comportamento, e não no contexto, nas relações de trabalho, nas relações de produção. Então, é sobre como se comportar, né? Vamos servir, vamos fazer assim, vamos fazer assado, que vem, então, a herança da teoria das relações humanas. Então, e aí a ideia também de você estabelecer inúmeros construtos para tentar achar um modelo de comportamento ideal. Na verdade, o que na psicologia a gente discute hoje, por exemplo, você falou do Google, né? O Google é um exemplo que não pode ser comparado com nada, né? Porque o Google é uma organização completamente diferente de qualquer outra, basicamente, né? Você não pode comparar, por exemplo, o Google com uma empresa de lingote de alumínio. Não faz o menor sentido. E aí a demanda de uma organização é completamente diferente da outra. Então, pode se adaptar a uma, mas não em outra, né? Então, ele não serve é difícil a gente generalizar dessa forma. Então, na psicologia do trabalho, atualmente, a discussão da liderança, ela tende tá tendendo para uma visão mais conectada ao contexto organizacional que você está inserido. Então, isso faz com que a definição de uma liderança venha pelo reconhecimento profissional, pela atenção às demandas das relações de produção, pela construção de um coletivo de trabalho, que são menos focados no aspecto comportamental, porque eles são construídos na hora, né? Vamos dizer assim, na hora em que as coisas acontecem. Não é que não tem modelo? Não tem, de fato não tem um modelo, porque ele vai variar de acordo com essa circunstância. E existem elementos que você deve garantir para que um modelo apareça, né? Que aí você entra podemos citar, por exemplo, a autonomia que você tem para gerir elementos do seu próprio trabalho. E aí, na medida que um líder, por exemplo, possibilita isso, então você consegue desenvolver um coletivo de trabalho, estabelecer relações de confiança, que não necessariamente precisa ser através de uma liderança servidora.
Então, eu vejo esses pontos que eu acho que a gente poderia discutir e que, né, debater mais. Tentei ser breve aqui, mas eu me preocupo um pouco com o foco, quando o foco fica muito na questão do comportamento, muito no indivíduo, que aí, daí, para escorregar para uma coisa mais moralista, é bem, bem fácil. Então, é isso. Queria ver o que você acha disso que eu falei. Enfim, vamos discutir aí. Assim, o que você coloca, Luiz, está alinhado com as grandes consultorias, né, de recursos humanos. Eu me refiro mais a Mercer, Towers, Watson, né, a fusão das três grandes teorias. Quando os executivos vão fazer workshops de estilos de liderança, não existe assim uma preocupação dessas consultorias em que todos passem a ser servidores, pelo contrário, né? Em primeiro lugar, se detecta quais são as características, se a pessoa é mais autoritária, mais centralizadora, descentralizadora, depois vê se essas características que talvez possam ser mais concentracionistas de tomadas de decisão e execução, se elas prejudicam a equipe ou a empresa, ou se elas, como você colocou, em empresas, um nível de estresse muito alto, se elas são bem-vindas, se precisam ser mantidas, se precisam ser mudadas, se precisam ser reunidas. Então, realmente, essa receita de bolo não existe. Você idealizar a liderança servidora como a solução para tudo está longe de ser uma receita. Eu acho assim que, para mim, existe um conflito entre a liderança servidora, de um lado, a organização em si, de outras pessoas, né? O conflito, a contradição, ela acontece a ponto assim, se você está tão voltado para aquele que trabalha para você, não vai ser surpresa que em vários momentos você vai falar, olha, eu acho que você é excelente, você tira trabalho da minha mesa, você é meu braço direito e esquerdo, mas aqui é um lugar ruim para você, porque essa empresa não é legal, vai trabalhar em outro lugar, né? Isso acontece muito, né? Então você tem que ter uma certa hipocrisia corporativa para lidar com essas coisas, né? E o que você falou é extremamente importante, né? Hoje em dia, eu acho que uma discussão muito abrangente de redes sociais, essa hipertrofia da utilização de recursos computacionais na vida pessoal e empresarial, essa questão do cancelamento, né? Você não demite as pessoas hoje em dia, você cancela elas. Então passou a ser deixou de ser uma questão institucional e passou a ser uma questão pessoal. Então, o que acontece nas organizações Globo, por exemplo, você vê, o José Maier assediou uma mulher, mas tem indícios, relatos, ele nunca mais vai pisar na Globo. Então, as novelas que vão ser reprisadas vão cortar cenas do José Maier, né? Eu lembro aquele Vitor e Léo, aquela dupla sertaneja que eram jurados do programa The Voice Brasil, e é um programa gravado onde ambos falavam com relação aos candidatos. E daí, quando saiu nos jornais que o Vitor bateu na mulher, ele foi cancelado. Existe um juízo de valor muito estranho ao direito, né, ao exercício do direito, que tem que ter a ampla defesa, tem que ter o contraditório, o devido processo legal. Não só o direito, como a psicologia também, né? Esses programas, na época do Contardo Caligares, o próprio Celton Mello, quando faz uma sessão de terapia, né, seria muito fácil chegar um paciente e falar, olha, eu agredi minha mulher, olha, eu tenho uma questão em mim, como foi do Contardo, eu tenho uma questão de pedofilia, né, assim, eu sou pedófilo, estou me tratando, mas as pessoas querem matar essas pessoas, né, e as organizações continuam assim. Então a hipocrisia vem
de que você tem que estar adequado à cartilha, né? Você não tem que ter nenhum problema psicológico, psiquiátrico, psicanalítico. Se você tiver, você tá fora. Na própria empresa que eu trabalhei, eu lidei com funcionários com quadros de depressão relativos que foram demitidos por baixa performance, né? É uma relação direta entre uma condição mental que ele tinha e o desempenho profissional. Você tem uma dificuldade ainda de enquadrar as doenças mentais dentro da categoria de PCD, né, de pessoas com deficiência, porque o Ministério Público tem cotas em todas as empresas, dependendo da quantidade de funcionários, para pessoas com deficiência. Você não consegue enquadrar doentes mentais. Se eu chegar com meu número, classificação internacional de doenças, meu CID, registrando uma doença mental e levo até o RH, é mais um pretexto para eu ser demitido sem justa causa do que eu ser abraçado pela organização, né? Então, é servidora de quem a organização? Ela é servidora dos modismos que estão aí, dos padrões que estão aí, né? Tem um funcionário na empresa que foi demitido na semana do dia 8 de março, porque discutiu com uma outra diretora uma questão profissional e o RH entendeu que era misoginia, quando era uma discussão. Essa pessoa foi cancelada. Ele tinha mais de 10 anos de organização, a gente não conseguiu nem dar tchau para ele. Por quê? Porque foi cortado o e-mail, etc. Tal. Então, eu acho que, voltando ao ponto do José Otávio, se você quisesse ser autêntico, coisa que é muito difícil de ver, são essas pessoas que precisam ser servidas. São essas pessoas que são abandonadas que precisam ser servidas, né? Quando é que a gente vai ter existe ainda um preconceito gritante com relação às doenças mentais nas organizações, né? É fácil uma pessoa que tem uma doença física e visivelmente constatável, ela ser enquadrada como PCD, doente mental, não. Isso não existe. Deixa eu complementar, então, baseado no que você disse. Essa parte das redes sociais, até hoje mesmo eu estava lendo um artigo da Shimalala, é isso? Acho que o nome dela é esse. Deixa eu ver aqui, se eu lembro aqui. Shimalala, vocês conhecem ela ou não? Não. Não, Chimamanda. É uma professora. Indiana, né? Não, eu não sei, ela é professora dos Estados Unidos, negra e tal. Ela escreveu sobre essa questão dos cancelamentos, redes sociais e tudo mais, e ela perplexa com o fato de que hoje as pessoas só querem receber, e ninguém quer dar, e ela se refere a essa ortodoxia ideológica que tem visto, e também a essa questão das redes sociais, de estar ali protestando contra isso, contra aquilo, e cancelando as pessoas. Como você mencionou aí. Então, nós assistimos, na verdade, um retrocesso civilizatório quando a gente assiste a esses movimentos todos que você mencionou nas empresas também. Não é muito, eu acho que não é muito estranho observar que isso caiu como uma luva para as organizações. Porque, né, deu mais milho para bode, né, para poder desenvolver esses movimentos perversos de perseguição e tudo mais, tal, que é só dizer que foi por causa da misoginia, ou porque foi racismo, ou porque foi aquilo, e em tese já estaria tudo justificado, ao invés de você acolher e discutir e tal, né? Eu preferia até acolher do que servir, acho que acolher fica melhor. E acho que quando a gente coloca no comportamento, como eu estava dizendo, a gente acaba fazendo a mesma coisa do lado inverso, e polarizando, né, tipo, bem ou mal. Tipo, um tipo de liderança autoritária, essa aqui não. Então, você teria que, então, ser essa daqui. Aí abre margem para novos cancelamentos, já que você é um líder autoritário, e isso e vai e tal. E pior que isso, talvez, o desenvolvimento de um perfil, né? Isso nas organizações é muito comum. Você trabalhou, e acho que trabalha ainda, como você falou, e um perfil de alguma coisa é o primeiro passo para os cancelamentos.
você não serve, você não vai fazer isso. Você pode estabelecer perfil com liderança, ou então com uma doença. Eu e o Alfredo já fizemos, no meu mestrado, estudamos a Ler-Dort, e era muito comum estabelecer um perfil de quem vai se lesionar. Então, esse já não contrata, esquecendo completamente que a Ler-Dort era uma doença multideterminada que tinha uma relação muito forte com a forma como o trabalho é organizado, muito menos com o perfil da pessoa. E assim, em relação aos chefes, né, eu acho, e a liderança, eu já fui liderado umas par de vezes aí, né, nas universidades, em outros lugares que eu trabalhei, e o chefe, isso é experiência pessoal, né, além da questão do estudo da psicologia do trabalho, na experiência pessoal, o que confirma aquilo que eu estudo, o chefe mais legal que eu tive não tinha nenhuma preocupação direta comigo, em termos de servidor e tal. Ele tinha o seguinte, eu tenho interesses, você também, a organização também. Eles são explícitos e o jogo vai ser aberto, pronto. Não precisa fazer mais nada. Se você garantir que isso aconteça, porque ter interesse eu não vejo como um problema. Você tem interesse, eu tenho, todo mundo tem, mas que se explicite os interesses, né, para que o jogo seja limpo. E os piores chefes são aqueles que estão sempre atrás de algum modelo, fala manso, ou fala assim, fala assado, mas por trás, né? Desce a lenha, te demite, te passa a perna, não te avisa, não joga limpo, porque tem vergonha de falar. Eu prefiro aquele que é transparente, O negócio é assim, aqui o pessoal pede isso, pede aquilo outro, você vai ter que fazer assim, assado, não está certo assim, tá? Vamos ver, e me dar autonomia e responsabilidade para poder me mobilizar, me circular e me articular no trabalho, né? Quando eu tive chefe assim, a coisa foi que é uma maravilha e tudo bem. Quando o chefe começa com história, já tem que ficar de 1000 antenas ligadas, né? Porque, principalmente quando ele se diz portador de algum modelo de moralidade especial, que é sensível, que é isso, aquilo, já fica, peraí. Ou então, quando ele gosta de expor como ele foi benevolente com o fulano, com o ciclano, eu também já fico com as barbas de molho. Porque para ele ser malevolente com o próximo não vai ser tão difícil. A experiência é a prática, né? E na psicologia isso acaba confirmando também. É incrível como as experiências elas se repetem, né? Eu também tenho arrepio de líderes de fala mansa, né? E até pela minha idade, assim, eles tendem a ser até mais jovens do que eu, mais jovens do que vários diretores, né? E eu acho que eles são mais embutidos nessa cultura do cancelamento do que a minha geração e as gerações que me antecederam, né? Uma das coisas que assim, existe uma diferença enorme entre trabalhar no escritório de advocacia e numa empresa, como advogado. Tá? Escritório de advocacia, você não tem um comprometimento com o resultado da empresa. Você dá uma opinião fria, uma opinião de meio, né, de melhores esforços, não é uma opinião de resultado. Dentro da organização, um advogado que sai da posição de execução e passa para uma posição de liderança, ele tem que ser político. Aí acabou a advocacia, né? Um exemplo clássico, que é um exemplo muito recorrente, são organizações industriais, onde você tem dentro da mesma organização uma parte que fabrica o produto e uma outra parte que presta serviço de manutenção e operação desse produto, né? São duas empresas em uma. Então, são dois centros de custos e resultados diferentes. E recursos humanos, departamento financeiro, departamento jurídico, esses 3 departamentos, entre alguns outros, são funções centrais que têm que atender Deus e demônio ao mesmo tempo, né? E quando essas cadeiras são muito rotativas, de CEOs e diretores, do que fabrica e do que presta o serviço de manutenção, de repente você está alinhado com essa pessoa sai,
entra um outro novato mais fraco do que o que ficou e já está teu inimigo porque você serviu outro líder, né? Isso é extremamente recorrente e, assim, é incrível, né? O meu pai me falava isso, e é incrível como se destrói valor em empresas por questões pessoais, por questões individuais, por questões comportamentais, né? Eu acho que existe ainda um terceiro mundismo no brasileiro de achar que recursos humanos e psicologia do trabalho é perfumaria, quando a destruição do valor acontece no nível individual, da Sim. pessoa, do líder. E você pode colocar aí no departamento de manutenção, o departamento de recursos humanos é um outro mundo também que também fica conflitando com a produção, às vezes. Sim. E só para dar um exemplo de um caso, né, já que estou falando dessas coisas, que eu acho que ajuda a enriquecer a discussão. Tem uma colega que ela foi chamada para ser diretora de marketing de uma organização. Ela de fora, ela foi chamada porque ela entende do assunto, mas ela era amiga do CEO da organização. Só que a equipe dela tinha 10 pessoas, e essas 10 pessoas, elas tinham interesse nesse cargo. E aí que o diretor saiu e não alçou nenhuma delas e chamou uma de fora. E ela, como eu trabalho com psicologia e tal, falou, o que eu faço lá, né, eu falei, foi meio assim, aliás, ela me contou e tudo, aí eu comentei com meu pai, falei, ó, pai, vou dar uma de profeta aqui. Ela tá muito preocupada em ir lá e ver como é que funciona e servir. Ela não dura um mês. Um mês ela vai voltar aqui e vai contar pra gente que foi demitida ou transferida e não conseguiu se adaptar, porque as pessoas queriam o cargo dela. Então ela chegou lá perguntando como é que vocês vão fazer isso, vão fazer assim, vão fazer... As pessoas não ajudaram ela a fazer nada, boicotaram ela tudo que foi possível, deixaram ela em todas as ciladas que você pode imaginar possível, jogaram contra ela e ela saiu. Em um mês. Aliás, demorou menos, 20 dias. 20 dias o cara viu que não tinha condições, porque ela não tinha experiência, essa é a realidade, né? Foi por isso que eu pensei nisso. Ela não teve experiência de liderança num cargo tão alto, então eu falei, ela vai querer chegar ali, conversar, não sei o quê. Eu falaria para ela, se você vai lá, por mais duro que isso possa parecer, você vai ter ele teria que ter te dado carta branca, porque a hora que você vê uma pessoa te sabotando, você vai poder mandar ela embora. Ele não tinha feito isso. Então, foi ela que foi. Então, é uma coisa cruel de organização que você sabe como funciona e que, né, alguma coisa tinha que ser feita nessa realidade que a competição estava aberta, né? E ela ia ser sabotada. Então, ela não pode simplesmente ignorar isso, né? Quer dizer, se é que ela tinha que ser mesmo, ou ela não aceita, né? Não. Lê o cenário e fala, não, acho que esse é fria, né? Acho que é melhor você pegar alguém que está aí já e tal. Ou ela vai ter que recorrer a esse tipo de recurso. Não tem... Por conta disso mesmo você já falou, não tem como. Eu queria fazer um comentário antes de passar a palavra para o Celson. Todas essas situações provavelmente também ocorrem na administração pública, né? E na relação entre os políticos, governantes e só complementando, eu ia falar justamente isso. Isso é a mesma coisa na organização pública, embora você possa dizer que a gente, em tese, nós, servidores, temos essa missão, né, de servir. Mas as relações, a fraqueza das instituições é que favorecem esse conflito de relações, na minha conclusão. Agora, teria uma diferença, pelo menos em princípio, né? É que as empresas públicas não precisariam ter lucro, né? Embora haja controvérsias, mas uma empresa como a Petrobras, a Eletrobras, elas poderiam ter a função principal de servir ao povo, e não de ser superavitárias, né? Mas não elimina os interesses, né? Não. E até a questão do cancelamento, eu acredito que seja muito semelhante, né? Cancelamento dentro das intrigas do poder e também junto
aos eleitores, né? Porque aí vai ser o... E as disputas ideológicas e políticas todas. Pois é. Tá bom, eu vou passar a palavra para o Celson, né? Daí depois a gente continua, se vocês quiserem retomar essa questão do cancelamento, né? O Zé Otávio estava até comentando ali que a gente poderia fazer uma discussão específica sobre o cancelamento, né? Na esfera pública, né? Celson, você gostaria de falar? Bom, Augusto, você está se, digamos, a questão que você coloca aí refere-se a um sistema complexo, muito amplo, né? E aberto, com um grande número de variáveis e parâmetros. Então, é um negócio meio ingrato. Você conseguiu mencionar um grande número de circunstâncias, elementos, etc. Agora, a minha ignorância no assunto, né, me leva a fazer uma colocação, tentar uma colocação ampla, e aí um pouco acompanhando o Luiz Gonzaga, da psicologia. Eu tenho uma preocupação com a natureza do ser humano, né? E aí, com relação à natureza do ser humano, a gente tem que se perguntar, fazer um questionamento sobre as qualidades do líder e as características dos liderados, né? Então, quer dizer, começa-se com uma questão: como é que um indivíduo pode dar atenção a milhares de outros? Não tem limitação humana aí, não. O número de circuitos neurais, a quantidade de ideias, de implicações lógicas acessíveis ao sistema nervoso central, ao cérebro, é enorme, né? E a gente tem exemplos históricos aí de indivíduos que mandaram em milhões. Você pega aí o Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, etc. Eles demonstraram essa capacidade enorme de um indivíduo, né, etc. Agora, no caso de o indivíduo, em vez de ter que mandar em todos tiranicamente, ele tem que ser cooperativo, aí a coisa complica, né? Fica mais difícil para o líder. Então, mas, evidentemente, o líder tem que se valer de uma organização, né? Secretarias, departamentos, etc. Agora, são os liderados, é preciso, a gente tem que levar em consideração a natureza dos liderados, porque a diversidade deles é muito grande, eles podem ter seus problemas, eles podem devido a insatisfações, entrar em conflitos uns com os outros, com o líder. Isso aí complica muito, exige muito do líder, não é? Parece, então, que o sucesso da organização vai exigir uma certa seleção dos liderados, né? Porque se você tiver liderados com grandes problemas, insatisfeitos, e que não se sintam felizes nas suas condições, ele acha muito injusto que qualquer esforço que ele faça, e tem os diretores da empresa, alguém, a empresa lá em cima, vai ser muito beneficiado e ele não, isso complica. Essas questões têm que ser, são abacaxis que fazem parte do trabalho do líder, né? O líder tem que enxergar isso tudo, né? Então, a coisa tem que partir aí, né, fazendo um paralelo com o professor Luiz Gonzaga, a questão da natureza do ser humano. Qual é que é a natureza do ser humano? Então, eu sigo uma série de ideias aí, tentando fazer um trabalho que eu chamo de a física da natureza do ser humano. Porque o ser humano ele tem aspectos assim de relacionamento mais perversos do que qualquer animal, né? Parece que o ser humano, então, ele tem uma natureza física que
antecede a natureza biológica. Né? Ele vem de animais, né? Onde o outro é só fonte de nutrientes, né? Tá certo? Que a grande tacada, né, nesse nível aí, né, da pré-história, era aquela do animal, assim, pegar o outro e tomar o sangue dele. Com a evolução, o ser humano percebeu o seguinte: em vez de eu usufruir do outro como fonte de nutrientes e em 5 minutos tomar o sangue dele, etc., é melhor explorá-lo durante 20, 30 anos, dá mais lucro. Né? Bom, isso aí é um pano de fundo muito amplo, então, que eu acho no qual aí a gente acaba voltando às considerações tão amplas, tão abrangentes do Augusto, do Luiz Gonzaga e do Pompeu, não é? Que tem, mesmo com carências aí de essa compreensão da natureza do ser humano, não tem outro jeito a não você fazer isso que estão fazendo. Porém, é interessante retornar um pouco essa questão, como é que é o ser humano. Né? Inclusive o seguinte, o ser humano, o seu sistema nervoso, que ele tem, que produz tudo que é característico dele, altruísmo, etc., não elimina o que vem anterior, o que é anterior no cérebro, não é? Por exemplo, tem cérebro de réptil ainda, né, de serpentes, de jacarés, né, aqui mais embaixo, ok? Mas no meio um pouquinho tem uma parte do límbico que é típico de mamíferos primários. E depois o córtex, né? E é esse espaço aí que comporta indivíduos como Jesus Cristo, Hitler, Donald Trump e outros mais próximos, né? Então, esse é e é grave o seguinte, que a situação que o réptil e os mamíferos conseguem agenciar o córtex, que tem a competência de lógicas e ciência e tecnologias, em benefício do objetivo do jacaré, do mamífero primário. Né? E, de certa forma, o pobre do líder vai ter que lidar com essas coisas todas. Né? Ele vai ter que contar com secretarias e departamentos em seu benefício. Né? Mas, felicitações pelo trabalho de vocês todos aí, que estão descascando um abacaxi complexo de várias dimensões. Né? Professor, bom, obrigado. Eu acho que a vantagem dos comentários feitos pelo senhor é que colocam de volta nos trilhos a discussão na administração pública. Né? Eu vou comentar rapidamente o que o senhor falou, mas antes só a última questão, essa questão da fisicalidade do cérebro, que no nosso cérebro tem resquícios de animais, né, do ponto de vista evolucionístico inferiores. Esse é um parênteses do que a gente está falando. Som. É o parênteses. Faltando som. Tá melhor agora? É que antes não estava ouvindo nada, agora melhorou. Ah, tá. Não, o que eu estava comentando é que o senhor colocou de volta a discussão nos trilhos da administração pública. Eu vou fazer um comentário geral. Antes, só um parênteses com relação à questão da fisicalidade do cérebro e esses resquícios que o senhor mencionou de animais inferiores do ponto de vista evolucionístico, réptil, mamífero e tal. O xamanismo trabalha muito bem isso, né? Essa integralidade do ser humano com a natureza do ponto de vista da evolução e esses laços que não foram cortados, né? Para você saber dominar o réptil dentro de você. Quem trabalha com isso? Xamanismo. Os xamãs, os índios. Tá, né? tudo bem. Então, eles conseguem equilibrar esses vários animais, ou seus animais de poder, né, de uma forma integral, né, de uma forma coerente, sem contradições e tal. Mas, com relação à administração pública, eu acho que a administração pública ela tem que ser voltada para servir a 100% dos cidadãos daquele
país, vamos dizer. O problema que a gente tem atualmente no Brasil é que a atual administração pública, nomeada pelo chefe do Poder Executivo, ela é voltada para alguns e não para todos, né? E no meu ponto de vista, porque eu honestamente considero isso incontroverso, até pelas opiniões manifestadas pelo presidente da República, ele claramente se volta a atender interesses de cidadãos que pensam como ele, não de todos os cidadãos. Então, tem um sectarismo que já de cara vicia a administração pública no seu primeiro passo, né? Você pensar, por exemplo, em lideranças e em liderados na administração pública. Quem são as lideranças? São os cargos em comissão. Quem são os liderados? É o pessoal concursado, é o pessoal de carreira na administração pública, né? A administração pública, por sua própria natureza, ela não pode ter uma solução de continuidade entre governos de orientações ideológicas diferentes. Eu posso ter um de direita sucedido por um de esquerda, sucedido por outro de direita, mas tem que necessariamente ter uma continuidade no planejamento e execução dos investimentos públicos, né? Quando você mal planeja o investimento público, quando você está voltado para atender interesses de poucas pessoas em detrimento do todo, o próprio Fernando Henrique Cardoso falava isso, as pessoas que vão te visitar no Palácio do Planalto, elas têm uma agenda clara, eles vão buscar uma resposta precisa. Então, eu quero que o senhor presidente privilegie uma indústria a petróleo e gás do que uma indústria eólica. E ele vai conceder porque essa pessoa da petróleo e gás faz parte do nicho dele, dos seus 30% apoiadores, né? Os líderes são pessoas totalmente alinhadas com esse chefe do executivo sectário. Então não tem como dar certo, né? Existe o que a gente estava comentando com relação à destruição de valor em organizações privadas, por questões pessoais, por questões individuais, por questões comportamentais. Infelizmente, na administração pública brasileira atual, você tem uma multiplicação exponencial dessa destruição de valor, né? O que o Brasil precisa hoje? Historicamente, o problema no Brasil é a distribuição de renda, mas assim, você não consegue distribuir renda sem ter previamente o investimento, né? Tem uma expressão que vem da ditadura militar, que ela acabou tendo uma conotação pejorativa, que vou ter que fazer o bolo crescer para depois dividir, né? As pessoas, não, realmente o bolo cresceu, mas ele não foi dividido. Mas existe uma lógica econômica por trás. Você não pode abraçar a sinergia da pobreza, distribuir o que você não tem, né? Então, qual é a preocupação dessas pessoas de encargo em comissão? Estão mais preocupados com as rachadinhas, né? O salário deles é 10, a ajuda de custo é 200, para manter um gabinete de dezenas de pessoas. Só que esses 200 voltam para si da forma mais perversa possível. Então, discutir estilos de liderança na administração pública atual, né? Assim, a gente pode discutir do ponto de vista teórico, que é uma analogia quase perfeita com organizações privadas. Agora, no Brasil atual, é catastrófico, né? O Luiz mencionou uma expressão que está sendo muito repetida, com todo acerto, que nós estamos vivendo um retrocesso civilizatório, em termos estruturais, em termos conjunturais. Eu estou falando de macroeconomia, né, o retrocesso civilizatório enquanto Estado democrático de direito, e também na condição individual, o retrocesso civilizatório, ele ecoa na forma desses cancelamentos, na forma dessa intolerância à alteridade, né? A gente está falando que uma das
características do líder servidor seria ser empático, né? Ou seja, ele tem que se compadecer daquela falta de homeostase do seu subordinado. Né? Empatia é uma coisa que não existe na administração pública e no Poder Executivo federal do Brasil de hoje, né? Então, discutir estilo de liderança hoje não é prioridade. Se a prioridade é ter alguém, ter um estadista de verdade, tem alguém que tem um mínimo de ética, decência e responsabilidade para a gente tentar resgatar o que foi perdido aí ao longo desses 2 últimos anos. Fora as vidas que foram perdidas, né? Enfim, eu acho que eu já extrapolei demais aqui Augusto, eu concordo 100% com você, eu acho que você colocou bem. Outra maneira, talvez, de dizer a mesma coisa é que, assim, a política de governo, que, no caso, é uma política sectária, né, ela está predominando sobre a política de Estado, né? Isso, então, se reflete, assim, nas pessoas em cargo de confiança, né, que direcionam as atividades do Estado para os seus interesses, do interesse daqueles que os apoiam, né, em detrimento do conhecimento, da competência dos funcionários concursados, né, que são os servidores públicos, propriamente ditos, né, que poderiam, né, direcionar as ações do Estado para os interesses da maioria da população, né, na bioética da governança, a gente chamaria, né, para os interesses da vida, né, do povo. E isso tem muito a ver com o que o Celson estava colocando, né, sobre como é que é a mente humana, ou a natureza humana, que, né, nós temos essa teoria aí do cérebro triuno, né, do MacLean, que se aplica, né, nós temos ao mesmo tempo aquelas determinações mais primitivas, né, do cérebro reptiliano, né, que são, né, em inglês, né, os 4 Fs, né, alimentação, briga, fugir ou lutar, e reprodução, né? E temos tudo isso ao mesmo, juntamente com o sistema límbico, né, que são as nossas emoções, que vem aí filogeneticamente aí dos mamíferos, né, que já e junto a isso o neocórtex com todo o raciocínio lógico, né, essa capacidade conforme as conveniências, a gente pode reprimir os instintos primitivos e agir de uma forma mais racional, planejada, com base na ciência, na tecnologia, ou do próprio bom senso, né? Numa forma refletida, né? Então, a gente tem tudo isso ao mesmo tempo, né? E uma forma de lidar com isso, em termos de estudo científico, uma delas, né, que eu conheço, são experimentos feitos com humanos, né, com jogos, né, como as pessoas se comportam nos jogos. Aí vai um pouco além do individualismo que o Luiz Gonzaga mencionou, né, aquele modelo individualista do comportamento do indivíduo, mas aí você tendo um grupo interagindo num jogo, você vai ter formas coletivas de comportamento, né? E aí que eu queria resgatar aqui um trabalho que saiu na Science há cerca de 10 anos atrás, começou antes, né, cerca de 15 a 20 anos atrás, e que teve desdobramentos, né, em estudos de neurociência, que é o trabalho do grupo do Ernest Fair, em que eles estudam esse comportamento coletivo das pessoas enquanto elas estão jogando, né? Então, são experimentos com humanos, né? Pessoas, um jogo tipo banco imobiliário, certo? Como é que as pessoas se comportam, né? E, então, esse experimento, que eu vou depois postar o link do artigo aqui, ele mostrou o seguinte, né? Bem, a gente já sabe pelas teorias dos jogos que os jogos podem ser de 3 tipos, né? O jogo de soma nula, jogo de soma negativa e jogo de soma positiva.
Então, uma guerra, por exemplo, é um jogo de soma negativa, todo mundo perde, né? Mesmo quem ganha a guerra vai perder muitas vidas, né? Vai destruir. O jogo de soma positiva na economia foi, né, demonstrado, né, pelo Nash, que o José Otávio está lembrando aqui, né, um matemático famoso, em que ele provou que é possível todos ganharem. E o jogo de soma nula é aquilo que um jogador ganha corresponde ao que o outro jogador perde, certo? Então, essa ideia de que o lucro do patrão vem da exploração do trabalhador, né? E para o trabalhador ele conseguir melhorar a sua vida, ele vai ter que expropriar o patrão, certo? Então, é a ideia do jogo de soma nula que está na base aí dos movimentos revolucionários inspirados pelo marxismo, né? De que você, dentro do capitalismo, você nunca vai conseguir um jogo de soma positiva. Você vai ter que, então, tomar o poder e expropriar os proprietários para que os trabalhadores consigam ter ganhos, né? Bem, resumindo, então, a história, né? Nesses experimentos do Ernest Fair, se observou o seguinte, que é possível as pessoas estabelecer estratégias que todos ganham, mas com uma condição, é que quando as pessoas cooperam, né, o jogo de soma positiva é um jogo de cooperação, né? Aí seria a ideia de um servir ao outro, né, que daria a conexão com a nossa discussão. Esse jogo só vai realmente possibilitar que todos ganhem se houver um esforço de todos para punir os que eles chamam de aproveitadores. São aquelas pessoas que se aproveitam da cooperação para ter ganhos próprios, certo? Então, seria o caso típico aí do político, né, que promete um monte de coisa e tal, e depois ele usa o cargo em benefício próprio, certo? Então, para evitar que isso aconteça, aí não é uma questão moral, é uma questão de uma ética normativa em que essa pessoa que violar essa confiança e a cooperação, né, quer dizer, a pessoa que finge estar cooperando, mas na verdade está atuando em benefício próprio, em detrimento dos outros, essa pessoa precisaria de alguma maneira ser punida. Essa pessoa que essas pessoas, né, que utilizam um pacto de cooperação, né, para todos ganharem, e essa pessoa ela inviabiliza esse ganho porque ela está desviando, né, os ganhos para si própria, né, ela precisaria ser punida e ainda tem mais um detalhe, né, é que essa punição, ela não basta você fazer uma lei, né, é preciso que as pessoas se organizem para que haja uma fiscalização e haja punição. Então, aí que vem o conceito de punição altruística. O que é a punição altruística? As pessoas estarem dispostas a ceder uma parte de seus ganhos para fiscalizar e punir os que são aproveitadores, né? Então, seria tipo assim, uma taxa anticorrupção, digamos assim. As pessoas estarem dispostas a anticorrupção, o desvirtuamento do jogo, né? Então, essas pessoas estarem dispostas a envidar esforços, ou, no caso, aí, pagar uma taxa para haver a fiscalização e impedir que haja aproveitadores, né? Então, aí, nesse tipo de abordagem, né, o governante que serve ao povo não seria uma questão puramente moral, mas uma questão normativa, em que, né, se travando um pacto entre o que era candidato, né, e o eleitor, a partir de um programa, né, estabelecido, né, um programa de ação que contemple os interesses desses eleitores, né, uma vez alçado ao poder esse candidato pelo voto dos eleitores, isso aí estabelece uma relação de cooperação. E o rompimento, quer dizer, a violação dessa relação, né, seria, então, passível de algum tipo de punição, nem que seja em termos eleitorais, né? Então, a questão é como
fazer isso funcionar, né, num país como o Brasil, né, porque isso, claramente, a gente não tem ainda um meio de fazer isso funcionar. E a minha pergunta, então, seria: será que a gente conseguiria que as redes sociais, né, a internet e os fóruns populares que se formam, né, mecanismos de transparência, etc., cumprisse esse papel, né, de fazer essa fiscalização e essa punição? Ou será que tudo isso está sendo posto a perder pelas fake news, pelos cancelamentos, né, pela manipulação desse... Porque eu vejo as redes sociais, a internet, como um grande ganho para a democracia, se forem bem utilizadas, né? Porque pela primeira vez na história da humanidade você vai poder ter um fórum em que as pessoas, grande número de pessoas, participem e possam, assim, em tempo real, tomar uma decisão, né? Nem que seja uma decisão de ir para a rua, por exemplo, né? De se manifestar. Mas, por outro lado, né, num primeiro momento, a gente vê que a cultura do cancelamento e as fake news tomaram conta, né, desse novo meio de comunicação poderosíssimo, né, que se criou. Então, eu queria que vocês, então, comentassem, né, sobre essas questões, e aí depois a gente vai ter que encerrar, né, pelo adiantado da hora. Então, para passar a palavra para cada um, né, para o Augusto, expositor, para os 3 debatedores, e depois a gente vai concluir, tá bom? O Luiz levantou primeiro a mão, Luiz. Não, pode falar. Não, pode falar. O meu é rapidinho, assim, eu tenho um pouco de receio, professor Alfredo, com relação a essa mobilização via redes sociais. Não sei se eu sou tradicionalista, conservador, mas eu ainda não me desvencilhei dos pesos e contrapesos aí dos 3 poderes, aquela questão constitucionalista norte-americana Marshall, de executivo, legislativo e judiciário. Aonde que então, eu sou um pouco conservador com relação à necessidade de preservação dessas instituições como tal, para estabelecer freios e contrapesos entre os poderes. Mas aonde que a rede pública, as redes sociais se encaixam? 2 exemplos rápidos, e aí a palavra já vai para o Luiz. Do âmbito legislativo, a maioria das leis, você tem consultas públicas, né? Você, para promulgar uma lei, você tem uma exposição de motivos pelos quais aquela lei é publicada. Agora, o que precede a exposição de motivos é uma consulta pública ampla, né? Por exemplo, eu vou instalar um parque eólico ou não em Canoa Quebrada, lá no litoral do Ceará. Eu vou abrir isso. Essas discussões se fazem, por exemplo, nas câmaras municipais, normalmente, ou assembleias legislativas estaduais. Mas ela pode ser muito bem feita com participação de muito mais pessoas em redes sociais ou na internet. Isso com relação ao legislativo. Com relação ao executivo, um exemplo bastante semelhante, né? Então, o executivo, ele vai ou executar uma lei ou criar via, por exemplo, medidas provisórias, né? Mas eu posso, as discussões de plebiscitos e referendos, para você referendar uma lei, ou para você discutir se uma lei, por exemplo, o desarmamento, né? Agora a gente está no rearmamento, mas enfim, houve um plebiscito para discutir o desarmamento. Você tem uma capilaridade de discussão, uma atomização muito maior se feita através de redes sociais. Mas eu também, como o professor Alfredo mencionou, morro de medo de fake news, né? Luiz. Eu só ia complementar o Alfredo. Esse ponto que você tocou, Alfredo, é muito interessante. E a gente iria começar tudo de novo, né? E discutir até as 4 da tarde hoje para a gente chegar em algum ponto. Eu acho que abre vários caminhos, né, para a gente discutir e talvez a gente pudesse deixar para próximos encontros.
qualquer maneira, você falou das redes sociais, eu só queria colocar que a minha visão, assim, que é um pouco cética e meio conservadora, no sentido de que eu não tenho expectativa que as redes sociais vão transformar alguma coisa, nesse sentido meio de redenção, né? Ou vai, como o Celson mencionou, da natureza humana, ou vai trazer à tona alguma coisa que o ser humano tem de especial. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que é mais uma ferramenta que a gente pode utilizar, e aí, como a gente vai utilizar, a gente vai aprendendo, né? Talvez no começo aí a gente está apanhando, né? Depois a gente aprende, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Conservador nesse sentido, né? Porque eu não tenho uma expectativa de que alguma coisa vai ser redentora da nossa natureza humana, né? Então, misturando um pouco com a parte que o Celson falou, eu acho que mais é a prática dessas, definir uma estratégia, e essa que você falou, eu acho interessante, porque ela não depende, não está focada na moral, né? E aí, para mim, é o segredo, né? É a chave, não focar na moral, para que a gente possa ir aprendendo, desenvolvendo e construindo experiência com base nos resultados que forem aparecendo. É isso. Perfeito. José Otávio? Gostei muito aí da nossa conversa, do conversar com o Augusto. Fiquei curioso, eu também tenho uma inserção aí com energia solar, energia renovável, e a gente tem aí vários pontos aí de contato em estudos e outras coisas. Queria parabenizar, quero acompanhar esse seu trabalho de mestrado, que está muito interessante. Faço votos que a gente converse mais. Esses temas são muito importantes, né? A bioética da governança, ela passa pela nossa vida, né? Nosso futuro. E estou aberto aí para sempre participar. Um grande abraço aí a todos. Com certeza, você agora já é um participante fixo aqui, figura-chave nossa. Celson? Tá sem som? Ô, Celson, pode falar, fazer suas considerações finais. Falou comigo? Tá sem som aqui. Agora sim, agora estamos te ouvindo. Bom, só comentar o seguinte, um belo trabalho do Augusto, boas discussões e tudo. Eu acho que para discutirmos entre nós aqui, conceitualmente, a gente se entende razoavelmente. Mas para colocar isso no âmbito da situação brasileira atual, aí isso me deixa de fogo, né? Será mais... Eu acho que a gente vai se sentir mais seguro depois que tiver todo mundo vacinado, né? Que tiver mais gente na rua, aí vai ficar mais razoável, né? Tudo bom. Cumprimentos para vocês aí. Até a próxima, né? Tá bom, gente. Então, muito obrigado pela participação de todos. Logo teremos mais debates aqui do nosso canal, que está sendo realmente uma experiência muito interessante aqui, né? Da gente estar conhecendo melhor uns aos outros e também, né, aprendendo uns com os outros. Tá bom, gente? Então, até... Um abraço a todos aí. Obrigado, Augusto. Obrigado. Até a próxima.